Olá, eu sou a doutora Estela e hoje estou aqui para falar de um problema grave que acontece com as crianças e que nós, os adultos, muitas vezes achamos muito engraçado e muito gozado, que é exatamente o problema da criança interagir com os aparelhos de celular. Eu vejo muitas vezes mesmo, que muitos pais deixam as crianças interagir livremente com os aparelhos de celular. E eu diria o seguinte: a criança pode sim mexer no celular de vez em quando, até utilizar um celular de vez em quando, mas eu vejo que existe um exagero dos pais deixarem as crianças com o aparelho de telefone celular. E qual é o problema de tudo isso? O problema de tudo isso é que muitas vezes a criança interage apenas com aquele aparelho de telefone. E o que isso provoca na criança? Isso provoca na criança uma série de limitações. Sabe por quê? Porque a criança, quando está se desenvolvendo, ela tem necessidade de interagir com uma diversidade de coisas que tem no seu ambiente e não apenas com um único elemento. O problema é esse. O problema é que a criança utiliza como interação preferencial aquele aparelho. Eu não estou dizendo que você que é pai, que você que é mãe, não deva deixar a seu filho interagir com o aparelho de telefone. Eu não estou falando assim. O que eu estou argumentando, estou te dizendo que eu vejo que é um perigo é quando o teu filho preferencialmente passa muitas horas apenas interagindo com o aparelho de celular. Por que isso é um problema? Porque um aparelho de celular, embora sendo uma tecnologia, ele também tem funções limitadas. As funções que um aparelho de celular propicia, do ponto de vista da interação da criança, são praticamente assistir vídeos ou filmes no YouTube ou, enfim, de algum modo online. O Facebook, portanto, é uma interação que ele faz de curtir, compartilhar ou conversar com algumas pessoas, e praticamente no WhatsApp. Ou seja, são ferramentas que dão uma única coisa: o entretenimento, ou seja, a criança passar o tempo. Logo, esses aparelhos, eles não propiciam nestas funções que eu dei, se for assistir um vídeo para fazer uma matéria, um documentário, para buscar um conhecimento. Bom, neste caso, estamos falando de uma outra coisa. Mas o ponto é que, geralmente, a interação que as crianças fazem com o aparelho de telefone é praticamente para se entreter, passam se entretendo. E a criança, quando é pequena, o entretenimento dela, o fato dela brincar e se entreter, esse brinquedo para ela deve ser um brinquedo criativo, um brinquedo que auxilia ela a desenvolver as suas funções, a desenvolver a sua linguagem oral, a sua linguagem escrita, desenvolver as suas emoções, a sua motricidade fina, a sua motricidade ampla, enfim, uma série de elementos que são fundamentais para que ela se desenvolva, seja depois um adulto capaz de interagir com as mais diversas circunstâncias na sua vida, depois na sua vida adulta. Então, por isso, eu sugiro, tá? A minha dica é reduzir o tempo de interação do seu filho com um aparelho de telefone celular. A hora que ele interagir, você esteja junto, você supervisiona, você orienta, que ele possa, assim, então, interagir com algum
assistindo algum vídeo educativo, algum vídeo que seja interessante e que ele também possa brincar um pouco no Facebook, eu possa brincar um pouco de conversar com os amigos. Isso tudo não tem problema nenhum, sem problema nenhum. Agora, se você, no arco de 24 horas, fizer a conta, quantas horas do dia o teu filho interage com o aparelho de telefone? E se essas horas passarem de 2 horas num dia para uma criança que está em desenvolvimento, é muito tempo mesmo. Porque nesse tempo de 2 horas ele poderia estar fazendo outras coisas. Muitas vezes nós olhamos para as crianças e vemos, né, principalmente eu que me ocupo muito com o problema do desenvolvimento da criança e oriento pais, oriento adultos, eu vejo que as crianças não têm mais tempo realmente de brincar com coisas que auxiliam o desenvolvimento dela, que propiciam o desenvolvimento dela. Então, se passar de 2 horas, 2 horas já é bastante, 2 horas eu diria assim, é demais, já é demais. Mas enfim, 2 horas eu diria que ainda é suportável. E essa seria a minha dica. Se você gostou, curte, comenta, compartilha e diga para mim se o teu filho, quantas horas com o celular o teu filho fica. Se ele fica alguns minutos, se ele ocupa muito do tempo disponível que ele tem interagindo com o celular. Se ele já tem celular, como é que é? Como é que é na tua casa? Conta para mim aí. E me conta também quais são as dificuldades que você tem em relação à utilização desse aparelho com o teu filho. Um grande abraço e eu espero te encontrar amanhã aqui neste mesmo canal.